Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 7/12, nós vamos dar início ao nosso capítulo 12, o nosso capítulo de estatística. Então, vamos acompanhar na página 278, capítulo 12, estatísticas, que já é um assunto bastante conhecido. Vimos a introdução no sexto ano, no sétimo ano, novamente, estatística, no oitavo ano, e agora vamos aprimorar com os conceitos que nós já sabemos. Então, nos dias atuais, é comum observarmos em vários meios de comunicação informações ligadas à estatística, principalmente pela observação de gráficos, tabelas bem organizados e bem construídos. Apresentados dessa forma, esses dados fazem parte de um processo estatístico que nos permite, de maneira simples e direta, a observação e a retirada de informações necessárias para determinado estudo. Então, nós sabemos que a estatística ela é baseada e ela é mostrada através de gráficos e utilizando a também conhecida como percentual ou percentual. Então, nessa unidade, nós vamos observar todos os processos estatísticos já estudados anteriormente e também, principalmente, as suas peculiaridades. Então, aí vamos falar um pouco da história da estatística. Estatística não é uma ciência muito nova. Há mais de 2000 anos, ela já é aplicada pelos governos na contagem da população. O termo estatística surge da expressão em latim staticus collegium, palestra sobre assuntos do Estado, de onde surgiu a palavra em língua italiana statista, que significa homem de Estado, ou político, e a palavra alemã Statistik, designando a análise de dados sobre o Estado. As primeiras aplicações do pensamento estatístico estavam voltadas totalmente sempre para a necessidade do Estado, na formulação de políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos. A abrangência da estatística aumentou no começo do século XIX para incluir a acumulação e análise de dados de uma maneira geral. Hoje, a estatística ela é aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública e privada. O uso de computadores modernos tem permitido a computação de dados estatísticos em larga escala e também tornou possíveis novos métodos antes impraticáveis. Então, nos dias de hoje, vocês devem observar o tempo inteiro, principalmente na mídia, algo relacionado à estatística. Se não seja da forma falada, pode ser da forma mostrada através de gráficos. Quando eu falo me referindo a 50% de algo ou 25% de alguma coisa, eu já estou falando de estatística. Se eu simplesmente falo de um jogo de cartas ou um jogo de dados, eu também estou me referindo à estatística. E se eu vejo alguma representação em forma de gráficos, e nós temos diferentes tipos de gráficos para trabalhar, então eu também estou falando de estatística. Então vamos ver a estatística na pesquisa. Ao iniciar qualquer estudo estatístico, é necessário definir com bastante clareza o que vai ser analisado. Então, o que é que você quer fazer em determinado lugar? Primeiro, você tem que escolher o seu tópico para poder depois começar a buscar esses dados estatísticos. Vamos falar das escolhas das variáveis e da coleta de dados, porque para se ter algum número relacionado a estatístico, eu preciso ter dados disponíveis para isso. Então, alguns dias atrás,
nós tivemos aí um grande exemplo estatístico, que foi a nossa eleição de 2020, onde passava sempre o percentual dos candidatos de cada lugar que concorreram aí a prefeito, a deputado. Então, isso foi um exemplo mais claro e com certeza vocês ouviram, não é isso? Na TV, ouviram no rádio ou em qualquer lugar, sempre falando de candidatos, sempre falando de política. Então, foi o exemplo mais claro que a gente teve há alguns dias atrás, falando aí de dados estatísticos. Então, esses dados foi feito através de pesquisa, através de dados, né? Isso foi feito aí com a população. Então, vamos ver na página 279, escolha das variáveis. Primeiro, eu tenho que escolher com que eu vou trabalhar. Ao realizarmos a pesquisa, devemos expor de uma forma muito clara e objetiva qual é a variável que eu vou estudar em determinada situação e quais são os seus possíveis valores. Então, eu preciso escolher bem com que eu vou trabalhar para não misturar os itens da pesquisa, certo? Vamos falar agora de outro exemplo relacionado à estatística que podemos ter usado no cotidiano. Devido à relação da matemática com o cotidiano, com a contextualização da estatística, visto que neste capítulo trabalhamos a ciência, que estuda as relações entre dados numéricos e prováveis eventos que possam acontecer, eventos futuros, organizados através de fenômenos. Isso, ela funciona como uma ferramenta que nós podemos usar como se fosse uma tomada de decisões, certo? Então, se eu quero pesquisar sobre algo ou sobre alguma coisa relacionada para fazer um dado específico, estatístico, eu tenho que trabalhar com uma variável. Escolher muito bem o que eu quero fazer. Um exemplo, vocês estão na sala do 9º ano, se preparando para terminar o Fundamental 2 e ingressar no ensino médio, cursando o 1º ano do ensino médio. Então, você pode dizer, eu quero fazer uma pesquisa sobre as escolas do Recife ou as escolas de Olinda que são mais procuradas pelos alunos quando vão ingressar no ensino médio. Então, é um exemplo. Eu quero fazer esse tipo de pesquisa. Eu vou trabalhar com esses dados. Então, eu só posso incluir esse tipo na minha pesquisa. Se eu vou pesquisar quais são o nome das escolas de Olinda e Recife que os alunos mais buscam para ingressar no ensino médio, então eu só posso trabalhar com essas duas opções. Eu não posso, por algum acaso, começar a falar de Jaboatão dos Guararapes, começar a falar de Paulista. Não. A pesquisa tem que ser clara e a variável objetiva. Escolhi as escolas de Olinda e Recife que são mais procuradas. Então, eu tenho que focar, eu tenho que expor de uma forma clara e objetiva qual a variável que eu vou trabalhar, para fazer também a minha pesquisa de uma forma correta. Coleta de dados. Como é que eu vou coletar esses dados? Nessa parte do processo, vocês devem fazer a pesquisa que possibilite você a ter os valores relativos ao que você está estudando ou ao que você está recolhendo. A avaliação amostral procura fornecer o resultado coletado de um problema e a censitária procura abranger toda ou maior parte das opiniões, realizando um levantamento quantitativo em relação
ao que se destina. Nós vamos falar também de conceito elementar de probabilidade, porque a estatística e a probabilidade, elas estão relacionadas. Então, quando eu tenho subconjuntos de um espaço amostral de um determinado evento ou uma situação, podemos ter uma probabilidade possível ou não. Então, espaço amostral quer dizer o quê? Simplesmente as opções que eu tenho. Então, trabalhando com espaço amostral, eu também posso falar sobre experimentos aleatórios. Por que experimentos aleatórios? Porque eu estou trabalhando com possíveis situações, falando da probabilidade que podem ou não acontecer. Então, vocês devem lembrar de que nós vimos sobre experimentos aleatórios. Nós vimos que quando um evento ocorre e você não faz a mínima ideia do resultado que vai ser, ele é chamado de experimento aleatório. Se eu sei o que vai acontecer numa determinada situação, então ela não pode ser considerada como evento aleatório. Vamos citar. Você joga uma moeda para cima, é o exemplo mais clássico de evento aleatório. Quando ela cair, você não tem como saber se vai cair cara ou coroa. Você sabe que você tem aí duas opções. Você tem a opção de ter cara e tem a opção de cair coroa. Mas é possível você saber o resultado? Não. Então, o espaço amostral vai ser todas as opções que você tem. Exemplo, você tem duas opções, a cara e a coroa. Então, se você lançar um dado para cima, você sabe qual vai ser o possível número que vai cair? Não, porque você tem ali 6 opções. Então, ao lançar um dado, isso é um experimento aleatório. Eu não sei qual vai ser o resultado. Mas eu tenho o meu espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades que eu posso adquirir. Então, o meu espaço amostral vai ser o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho 6 opções de espaço amostral, onde o meu experimento aleatório é o lançamento de um dado. Outro exemplo clássico é um baralho. Um baralho que possui 52 cartas, certo? É um exemplo de experimento aleatório. Se você tirar aleatoriamente uma carta do baralho, você não tem como saber o resultado que você vai ter. Então, o baralho é um exemplo de experimento aleatório. E as 52 cartas, que você tem o AIS, tem o 1, 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Tem a letra J, o Q e o K, formado por duas figurinhas que representam a cor vermelha, que é copas, isso, e o paus, e duas figurinhas representando a cor preta, que é espada e paus, na cor preta, e ouro e copas, na cor vermelha. Então, tudo isso daí que eu falei agora está dentro do meu espaço amostral. São todas as possibilidades que eu tenho. São 13 cartas, com todas as figuras, com todas as cores. E o meu evento aleatório é simplesmente o baralho. Então, a gente tem aí inúmeros eventos que nós possamos chamar de aleatório, porque nós não sabemos qual o resultado que vai ter. E a possibilidade dos meus resultados vão ser chamados de espaço amostral. Página 281, falando sobre eventos independentes. Dois eventos são considerados independentes quando a ocorrência de um
não afeta a ocorrência de outro. Por exemplo, se eu lançar 2 dados simultaneamente, ou seja, ao invés de eu lançar um dado, eu vou lançar 2 dados para cima. O resultado do primeiro não vai interferir no resultado do segundo. Por isso dizemos que eles são independentes. Eles são simultâneos porque eles vão acontecer ao mesmo tempo. Vou jogar os 2 dados ao mesmo tempo para cima, mas o primeiro não vai interferir no segundo. Se eu lançar 2 ou mais moedas, o primeiro não vai interferir no resultado do segundo. Então, eles são eventos independentes, mas eles têm que ser feitos simultaneamente. Amplitude. Nós já vimos que amplitude é quando eu tenho uma sequência de números que eu vou identificar. Eu pego a diferença do meu número maior pelo meu número menor da minha sequência. Então, é a diferença apresentada entre o maior e o menor valor dos subconjuntos de uma propriedade aplicada de acordo com o espaço mostrado. Se eu tenho uma sequência com vários números e eu quero determinar a amplitude, eu vou ter o número maior que eu tiver menos o número menor que eu tiver e vou calcular a minha amplitude. Então, nós temos várias coisas que já relacionamos com estatística e vocês têm que lembrar. Média aritmética, média ponderada, média harmônica, média geométrica. Nós temos o rol, temos a moda, temos a mediana. Então, amplitude, tudo isso nós vamos relembrar. Página 283, os gráficos e as tabelas estatísticas. Vocês devem lembrar, sim, de gráficos e tabelas. Então, na página 83, vocês estão vendo aí um gráfico de barras vertical. É isso? Elas formam assim as barrinhas para cima, certo? O gráfico de barras vertical é representado no plano cartesiano por meio de retângulos com base no eixo das abscissas. A base deles fica no eixo da abscissa. E qual é o eixo das abscissas? É o eixo do Y. Aqui é a base e eles vão ficar em pezinho assim. Com altura, representando o número que eu posso encontrar. Então, o gráfico de barras, representado pelo plano cartesiano, onde eu tenho o eixo do X, a abscissa, e o eixo do Y. Para se montar um gráfico, eu tenho que ter 2 argumentos. Um para colocar no horizontal e outro para colocar na vertical. No exemplo do livro aí, na horizontal, que é a abscissa X, ele traz a idade de alguns alunos. 12, 13, 14, 15. Na horizontal, ele traz aí o número de alunos na idade média dos alunos, a idade média dos alunos do 9º ano. Então, o número de alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a idade, 12, 13, 14, 15. Então, temos aí, ainda na página 283, uma circunferência que é conhecida como gráfico de pizza, popularmente, mas o nome original dele é gráfico de setores. Talvez seja o gráfico que vocês mais vejam por aí. A simples leitura dos dados de uma tabela não nos fornece as condições necessárias do perfil investigado, uma vez que as informações não estão devidamente organizadas. Para cada variável estudada, contamos o número de vezes que ocorre um dos seus valores. O número obtido é chamado de frequência absoluta e é indicado por n. Cada valor assumido pela variável que aparece um determinado número de vezes, o que justifica o uso do índice i. Então, nós vamos ver como é que se monta esse gráfico.
mais nas próximas aulas. Agora nós estamos apenas conhecendo. Conhecendo não, relembrando. Então, o gráfico de pizza, o gráfico redondo, conhecido como gráfico de pizza, é chamado de gráfico de setores. Então, nós temos também o gráfico de linhas, certo? O gráfico de linhas é um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontinhos que são chamados de marcadores. Se vocês acompanham algum tipo de noticiário, vocês devem observar que esses gráficos que têm os pontinhos, eles são mais apresentáveis. Eles aparecem em maior quantidade. Os pontinhos onde vocês vão demonstrando onde está crescente, onde está constante, que não muda, e onde vai decrescendo. São ligados por segmentos de linha reta. Muitas vezes é usado para visualizar uma tendência nos dados em intervalo de tempo. O gráfico de linha é composto por dois eixos, o eixo X, a abscissa na horizontal, e o eixo Y da ordenada no vertical. E a linha vai mostrando o processo de evolução de um fenômeno. Então, vejam aí, acompanhem na página 284. Olha quantas linhas nós temos e os pontinhos, cada linha diferente, vai mostrando um dado diferente. Azul escuro vai falando de água e sal. Doce, preto. O verde, espaguete, o vermelho, lasanha, azul claro, pizza e o rosa recheado. Então, na linha horizontal, ele está falando do mês. Ele vai do mês de janeiro até o mês de dezembro. E na vertical, ele está falando da quantidade. Então, vejam que as linhas, umas vão subindo, outras vão descendo, depois se mantém reta. Então, os pontinhos que vão subindo indica que aumentou em determinado mês. As que estão em linha reta é porque não aumentou nem diminuiu, se manteve constante. E os que estão descendo estão caindo entre a pontuação aí. Então, aí tem vários tipos representados pelo gráfico de linha. Nós temos agora, ainda na página 284, o gráfico de colunas, que é bem parecido com o gráfico de barras. O gráfico de colunas é composto por dois eixos, um vertical e o outro na horizontal. No eixo horizontal, são construídas colunas que representam a variação de um fenômeno ou de um processo de acordo com sua intensidade. Essa intensidade é indicada pelo eixo vertical. As colunas devem sempre possuir a mesma largura e a distância entre elas deve ser constante, certo? Os gráficos de colunas são úteis para mostrar alterações de dados em um período de tempo ou para ilustrar comparações entre itens. Então, vejam aí, ao lado, temos área em quilômetros quadrados das regiões fisiológicas do Brasil. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E as áreas em quilômetros quadrados, 5.000 até a parte de cima aí, vai variando. O Norte está lá em cima, o Nordeste já não está tão alto, o Sudeste subiu um pouco, o Sul está menor que o Nordeste e o Centro-Oeste está um pouco maior que o Sul, o Sudeste e o Nordeste, entre áreas de quilômetros quadrados. Temos os gráficos pictóricos. São gráficos que usam imagem para chamar a atenção dos leitores. Então, eu acredito que os gráficos pictóricos são os tipos de gráficos que vocês menos observam por aí. E tem aí, falando da riqueza do Estado cresce e a renda das pessoas cai. Então, observe aí que tem os números
tem o ano embaixo, tem o valor em reais, tem falando da porcentagem, e em cima tem falando dos bilhões de reais gastos do governo federal, mas tem uma imagem aí ilustrativa justamente para chamar a atenção de vocês, certo? Então, vamos passar agora para a nossa atividade de casa. Hoje, dia 7/12, atividade de casa. Questão 1, você vai dar uma definição para a estatística. De preferência, a sua definição. Uma definição que você não vai esquecer, que você pode responder a qualquer minuto. Se por acaso você quiser colocar, você vai colocar com suas palavras e não com as palavras do livro. Certo? Escreva. 10 experimentos aleatórios. Escreva 10 experimentos aleatórios e seus espaços, junto com seus espaços amostrais. Eu já falei aqui da moeda, que é um exemplo de experimento aleatório. Aí você bota o seu espaço amostral, cara e coroa. Falei do dado, é um experimento aleatório. O seu espaço amostral vai ser 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falei do baralho, então já dei 3 exemplos. 52 cartas, você bota lá, que é como sendo o seu espaço amostral. Então, você tem aí 10 opções de experimentos aleatórios e espaço amostral. Questão 3. Escreva os nomes dos gráficos. Escreva os nomes dos gráficos e desenhe cada um deles. Então, escreva o nome dos gráficos e desenhe cada um deles. Vocês vão falar do gráfico histórico, do gráfico de colunas. Pode escolher qualquer dado que vocês quiserem. Gráfico de setores, de linhas e de bares, e vão fazer uma representação para cada um deles. Na questão 4, vocês vão falar sobre o que é média aritmética. O que é média aritmética? Vocês ainda lembram qual é a definição para média aritmética? Questão 4, média aritmética. Questão 5, vocês ainda lembram o que é média ponderada? Que é média ponderada. Questão 6. Vamos relembrar o que é rol. Fácil.
Acho que de todas, essa é mais fácil. O que é rol? Falamos muito de rol quando falamos de estatística. O que é mediana? O que é mediana? O que é mediana? E por último, o que é moda? Com certeza vocês também lembram. Se não lembram de alguns conceitos, nós vamos relembrar de todos os conceitos. Com o 9, nós vamos falar o que é amplitude. Amplitude. Então, temos aí a questão 9. Questão 1, dê uma definição para a estatística. Questão 2, escreva 10 experimentos aleatórios em seu espaço amostral. Questão 3, escreva os nomes dos gráficos e desenhe cada um deles. Não é para desenhar só um, é para desenhar cada um. 4, o que é média aritmética. 5, o que é média ponderada. 6, o que é rol. 7, o que é mediana. 8, o que é moda. 9, o que é amplitude. Então, essa é a atividade de casa dessa segunda-feira, dia 7/12. Não deixem de fazer a atividade. Tenham uma boa segunda, uma boa semana e boa aula a todos.